Olá a todos que nos acompanham. Eu sou Isadora Teixeira e hoje recebo aqui no estúdio do Metrópolis Marcela Passamani, secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal. Seja muito bem-vinda, Marcela. Obrigada, Isadora, pelo convite. É um prazer estar aqui com todos vocês, falando um pouquinho dessa trajetória, esses 2 anos à frente da Secretaria de Justiça. Secretária, exatamente. A senhora esteve 2 anos à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania. Completou agora em março esse período de 2 anos de gestão, né? Eu gostaria de saber, faço 2 perguntas. O que a senhora gostaria de ter feito e não deu tempo? E o que fica de legado da sua gestão? Ótima pergunta. A gente responde isso todos os dias e cada vez que a gente ouve é como se fosse a primeira. Na verdade, curioso, eu assumi a Secretaria de Justiça e Cidadania no dia que a OMS declarou a pandemia. Então, primeira mulher secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e num momento mais difícil da humanidade, recebendo uma secretaria tão grande, com uma relevância gigante para o contexto do Distrito Federal. E eu acredito que todo gestor, todo governante, ele sai da sua gestão, do seu mandato, com a vontade de fazer mais. A cidade ela é dinâmica, então todo dia tem alguma coisa a se fazer, a se entregar. Então, com certeza, se tivesse mais 4 anos, mais 8 anos, nós teríamos milhões de coisas para fazer e nós estaríamos fazendo todos os dias, assim como eu fiz desde o início da minha gestão. E eu acredito que o legado é essa busca constante em se aperfeiçoar, em entregar e em fazer. E durante esses 2 anos nós conseguimos fazer muitas entregas, transformamos o contexto, não só interno dentro da Secretaria, mas a forma com que a população se relacionava com uma Secretaria de Estado. Às vezes, fica um pouco distante uma Secretaria de Justiça e Cidadania. Normalmente, nós éramos responsáveis pela área meio, ou seja, fazer uma política pública, fazer algumas fiscalizações, algum contato interno com a rede de articulação e proteção. E agora nós conseguimos, através da minha gestão, fazer o atendimento na ponta, cuidar das pessoas e ouvir delas. Dados, informações, a gente sempre pega política pública e se faz com dados e informações, mas nada mais coerente, eu acho que para um gestor, estar lá na ponta, ouvindo as pessoas que moram na cidade para saber por que essa cidade, por exemplo, a gente tem uma evasão escolar muito alta. Olha, porque a iluminação pública, ou porque não tem um trabalho, ou porque não tem curso qualificante. E aí, com isso, a gente consegue qualificar e melhorar esse atendimento. Então, o legado é trabalhar mais e mais, sabendo que uma gestão de eficiência é uma gestão com comprometimento, com responsabilidade e muitas entregas. Secretária, como bem a senhora lembrou, né, esse período de 2 anos coincidiu com a pandemia de Covid-19. A Secretaria de Justiça e Cidadania teve um papel importante aí no enfrentamento aqui no Distrito Federal contra esse vírus, e eu me recordo que um dos projetos que mais ganharam destaque da Secretaria foi aquele que deu aos idosos a hospedagem em hotéis, né? Para os idosos que não podiam ficar em casa com outras pessoas, não tinham como se isolar, eles tiveram essa oportunidade. Na época, o programa chegou a ser criticado porque ele não durou tanto tempo, né? Eu gostaria que a senhora lembrasse um pouco esse projeto e nos contasse outros que a Secretaria tocou aí durante esse período da pandemia. Olha que fato interessante. Um projeto foi tão exitoso, ele foi referência no mundo. Nós ganhamos um prêmio internacional por esse projeto e foi o primeiro projeto que eu realizei à frente da Secretaria de Justiça e Cidadania. Logo quando eu cheguei, enquanto secretária de Justiça e Cidadania, nós fazíamos parte do gabinete de crise, onde eu lembro do governador Ibanez Rocha assinando meu ato de nomeação e eu já saindo da sala do gabinete dele e indo direto para uma mesa de reunião de secretários de Estado para falar da Covid. Então, eu já cheguei direto para esse gabinete, onde a gente estava falando quais eram as primeiras atitudes, soluções e passos que dariam para que a gente tomasse conta da situação. E, fazendo parte do gabinete de crise, nós entendemos, através de estudos, enfim, que isolar o grupo de risco era uma maneira mais eficiente da gente evitar. Lógico que a gente está falando de um grupo de risco e vulnerabilidade social que era mais suscetível ao vírus e a gente está falando aí também de casos de óbito. Então, a questão da hotelaria solidária, ela foi uma questão de uma solução de Estado a partir do olhar social. E é assim, inclusive, que eu vejo o social, um olhar de solução de toda uma sociedade a partir do social.
social. Então, colocando os idosos dentro do hotel, a gente evitou que os servidores, os funcionários, né, funcionários fossem mandados embora desses hotéis. Então, apenas um hotel, a gente está falando de 400, 500 funcionários em cada hotel. Nós estamos falando que os projetos assistenciais ainda estavam se estruturando. Nós estamos falando dos hospitais de campanha, que estavam realmente também chegando à questão dos respiradores, de tudo. Então, foi um momento que a gente conseguiu isolar o grupo de risco para que o Estado pudesse ter uma resposta muito eficiente e assertiva. E o nosso governador sempre muito à frente. Eu dei um apoio, um suporte em relação à pasta dos idosos e, com certeza, o projeto foi tão exitoso e a gente está falando de um olhar também assistencial para esses idosos de uma maneira muito mais humanizada. Então, nós estávamos falando de psicólogos, assistentes sociais, todo o atendimento de idosos, assim como tem a lei específica do idoso, que é regida pelas normas do SUS, nós estamos falando de um atendimento específico para idosos em vulnerabilidade social e com comorbidades, mas com um atendimento humanizado. E aí, ao final do programa, a gente tinha todos os idosos, nenhum se contaminou, e a gente tinha idosos com uma qualidade de vida muito melhor, que saíram dali com muita vivacidade. Então, acredito que, apesar de ter tido essa crítica inicial por não permanência do programa, esses idosos, eles conseguiram ser multiplicadores dessas boas práticas e desse conhecimento adquirido. E hoje, até hoje, nos meus projetos sociais, eu recebo esses idosos que participaram da hotelaria e falam: nossa, como esse momento mudou a minha vida. Não tem coisa melhor que uma pessoa pública, uma gestora pode ouvir de uma pessoa que ela atendeu, que um projeto que ela proporcionou, que ela garantiu para essas pessoas, transformou a vida delas. Bem, a senhora citou, né, sobre o gabinete de crise, essas reuniões aí para enfrentar a pandemia. Ninguém esperava que a gente fosse viver uma pandemia, ainda mais por um período longo. Foi cansativo, muito difícil para quem perdeu, né, familiares, enfim. Como a senhora participou desse momento ali como gestora para enfrentar essa crise sanitária, eu gostaria de saber o que fica de aprendizado para o Distrito Federal a partir dessa experiência que foi viver uma pandemia e enfrentá-la, né, como gestora? Eu acredito acho que fica um aprendizado para todo mundo, né, como homens e mulheres, cidadãos, gestores, moradores do Distrito Federal e, como um todo, pessoas, como você bem disse, muitas pessoas perderam seus entes queridos. Foi um momento de instabilidade, um momento de insegurança. E eu, enquanto gestora, eu lembro que assim que a gente terminou até o Hotel dos Idosos, nós iniciamos um projeto na cidade chamado Sua Vida Vale Muito. Inclusive, a Secretaria de Justiça e Cidadania, naquele momento de ápice de entrega das vacinas aqui no Distrito Federal, onde a gente tinha que ter um tiro inicial de vacinação muito grande, a Secretaria de Justiça e Cidadania deu um suporte para a Secretaria de Saúde e nós conseguimos, através desse projeto, vacinar mais de 80 mil pessoas com os voluntários e servidores da Secretaria de Justiça e Cidadania, que, através dos ensinamentos da hotelaria solidária com o Hotel dos Idosos, conseguiu fazer isso com todas as regras sanitárias, levando toda a segurança para a população. E eu acredito que o cuidado e a atenção com as pessoas, eu acho que é o que fica. Nós não estamos só, nós juntos somos mais fortes, apesar desse isolamento. Eu acredito que uns aos outros, mesmo na distância, mesmo dentro das dificuldades, foi assim que a gente conseguiu achar forças para conseguir, eu até falo, sair das nossas casas, dentro da nossa limitação e dentro da dificuldade, sair para cuidar de outras pessoas, sabendo que isso fazia diferença na vida delas. Marcela, a senhora vai deixar agora a Secretaria de Justiça e Cidadania por causa do período aí previsto pela Justiça Eleitoral para que gestores deixem os cargos a fim de se candidatar para as eleições de outubro, né? A senhora é novata em termos de eleições. Essa é a primeira vez que pretende se candidatar. Apesar disso, a sua filiação ao Partido Liberal, PL, contou com presença de pessoas bastante conhecidas nesse meio, né? Incluindo o ex-presidente Michel Temer. A que se deve esse prestígio? Na verdade, nós temos uma história, né? Então, o Gustavo foi ministro de Estado do governo Michel Temer, foi o chefe do jurídico da presidência também, e são pessoas amigas. São pessoas que acreditam na nossa história, acreditam na nossa trajetória e que apostaram desde o primeiro momento que eu entrei na secretaria
que com certeza eu daria o máximo de mim para fazer o melhor trabalho aonde eu estivesse. Então, são pessoas que acreditam e que acho que, na verdade, a campanha, né? Todo mundo que se propõe a entrar numa campanha é um grupo que acredita e que sonha junto com você a possibilidade da gente oxigenar, da gente fazer alguma coisa. Então, eu acredito que essa, até ser nova na área, é uma proposta de oxigenação. Trazendo algo fresco, algo novo para dentro de um contexto onde as pessoas precisam ser olhadas, ser vistas e ter milhões de outras coisas que possam trazer um impacto direto na vida delas. E é com essa perspectiva e é com esse olhar que eu me coloquei à disposição. 2 anos, eu nunca tinha assumido nenhum cargo público. Primeira vez, sou arquiteta, sou advogada, sou especialista nas 2 áreas, trabalhei muitos anos com todas as 2 áreas, mas eu acredito que a vida, as oportunidades que vêm, elas são para ser vividas. Então, a gente escolhe ter medo ou ter coragem de ser protagonista da sua própria história. E eu escolho todos os dias ser protagonista da minha história e viver as oportunidades que vêm com muita responsabilidade e com muita gratidão. E quando eu percebi que é possível fazer sim pelo outro, exercer a sua responsabilidade social com um impacto muito maior, eu acredito que é possível, então eu estou disposta a contribuir nesse cenário político. E isso tudo eu vejo sempre as pessoas, hoje mesmo estava falando, eu encontrei com o presidente Michel, ele fala: Marcela, eu acredito em você, eu acredito que você vem com novas ideias, com novas propostas, vai que eu estou te dando muita força. E assim eu ouço do nosso governador Ibanez Rocha, assim eu ouço da ministra Flávia, assim eu ouço de tantas autoridades, e é com essa confiança e com essa alegria que eu inicio meus passos. Secretária, infelizmente, a gente ainda vive em um mundo, em um país, em um estado, em uma unidade da federação, que ainda discrimina as mulheres, de certa forma, simplesmente pela questão do gênero, né? Prova disso são as inúmeras ocorrências policiais de feminicídio, de agressão à mulher e também os números da política, que mostram que tem muito menos mulher na política do que homens, né? Câmara dos Deputados, nas eleições de 2018, só teve 77 mulheres eleitas, 15% do total. A senhora acredita que a mulher na política, a mulher em cargos de liderança e de poder, pode fazer a diferença? Com certeza, com certeza. Mais uma vez falando, eu sou a primeira mulher secretária de Justiça e Cidadania do Distrito Federal e eu ouço todos os dias as pessoas falando: você me representa, você é um exemplo para mim pela sua força, pela sua garra, pela sua determinação. E a gente se torna exemplo e dá espaço, dá voz a tantas mulheres que não têm espaço de fala. Hoje eu estive com uma pessoa que eu lembrei agora, hoje pela manhã, ela chorava comigo falando que não teve oportunidade, que o esposo não deixava se envolver com assuntos profissionais e que ela tinha que ficar em casa cuidando dos filhos. E quando ela me via, ela via esperança. Ela via que talvez ela não consiga, mas que os filhos dela têm. Eu falei: não, você também consegue. E eu acredito que com esse compromisso e com essa responsabilidade, mais uma vez, eu falo muito a questão da responsabilidade, porque quando você se propõe a sair da sua casa, e eu também sou mulher, também tenho filhos, também tenho casa, também tenho marido, e todos os dias eu saio da minha casa e falo assim: meu Deus, que o Senhor proteja meus filhos, minha casa, meu marido, enquanto eu saio da minha casa para cuidar de tantas famílias. E da mesma forma que eu falei assim: olha, nós estamos aqui sempre para romper barreiras, obstáculos e dar o melhor da gente. Se o seu momento ainda não chegou, vamos nos juntar, porque ele vai chegar. E quanto mais mulheres estiverem rompendo esses ciclos e essas barreiras, mais voz e oportunidade a gente gera para tantas outras mulheres. Falando nesse assunto, né, sobre mulheres, a senhora citou agora há pouco o seu marido, né, Gustavo, só para os nossos telespectadores entenderem, a Marcela é casada com o Gustavo Rocha, já foi ministro do governo de Michel Temer, hoje é secretário da Casa Civil do Distrito Federal, é um jurista muito conhecido no país, né? E quando a senhora foi nomeada, muito se falou no governo que a senhora chegou ali simplesmente por ser a mulher do Gustavo, né? Apesar de ter uma experiência profissional, uma carreira no direito e na arquitetura. Como é que a senhora enfrentou
essas críticas, essas discriminações, simplesmente pelo fato da senhora ser mulher. Isso ainda acontece? Eu enfrentei essas críticas, essas observações, como uma dica que eu dou para você, mulher, que está nos assistindo. Com trabalho, com resultado. E é assim que a gente tem que se portar. Quando a gente tem uma experiência no cargo público, quando a gente se propõe a estar representando tantas pessoas, na verdade a gente vai criando cascas que vai nos protegendo e nos conduzindo, digamos assim, de uma maneira mais tranquila com essas críticas e esses obstáculos que, na verdade, vêm. Eu tenho muito orgulho de ser casado realmente com um dos maiores juristas, uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro e que tem um trabalho brilhante. Eu falo que eu aprendo com ele todos os dias. E que ótimo que eu tenho um excelente professor dentro da minha casa. Mas é a mesma pessoa que me dá a oportunidade para que eu também seja protagonista da minha história. Então, quando eu cheguei, realmente, tiveram muitas notícias, inclusive no governo e com o próprio servidor, que eu olhava e falava bem assim, bom, ela é esposa de... Vamos ver. Eu falei, não tem problema, me dê 2 minutos, aí você vê se é... Vamos ver. E foi exatamente com esse compromisso que eu fiz, sem oposição, sem disputa, sem negar o fato de eu ser esposa de Gustavo, mas eu simplesmente estou lá, simplesmente por um convite do nosso governador, que é o verdadeiro responsável por tudo isso. Foi ele, o governador Ibanez Rocha, que me deu a oportunidade para um cargo que antes nenhum outro governador deu para uma mulher. Então foi o governador Ibanez Rocha que olhou para mim e falou assim, Marcela, eu quero uma mulher com esse olhar sensível e com essa força, com essa pluralidade para tocar uma Secretaria de Justiça e Cidadania que é tão importante dentro do meu governo. Então, foi o governador, foi o Gustavo, foram tantas pessoas que me deram esse suporte para eu estar e para permanecer, foi o meu trabalho. Muita gente ainda acredita que a política é só uma forma de se desviar dinheiro e que nada de bom pode sair da Câmara dos Deputados, do Senado ou das câmaras legislativas, né? Das casas legislativas. De que forma que é possível mostrar para o cidadão que esse é o caminho correto? Olha, quando a gente trabalha essa questão de cidadania e pertencimento, eu fiquei esses 2 anos trazendo essa consciência para as pessoas. O Estado, o governo, ele existe para a população, para as pessoas e existe pelas pessoas. E quando a gente está falando eu falo que ser político não é uma profissão. Na verdade, a gente vai por uma escolha. E eu falo até por um propósito. Como eu falei inicialmente, eu sou advogada, eu sou arquiteta, eu tenho trabalho nas 2 áreas. E quando a gente escolhe dedicar a nossa vida para cuidar de outras pessoas, a gente se desprende de tudo aquilo que poderia ser para uso individual, para ser coletivo, para a gente poder contribuir para que a sociedade esteja melhor e que as pessoas tenham uma condição de vida melhor. A questão principal é conhecer os seus candidatos, conhecer as pessoas que estão pleiteando uma vaga nas câmaras legislativa, distrital. E isso, como é que a gente consegue entender? Vamos conhecer o que o governo... A gente tem um portal de transparência, onde as pessoas estão prestando conta dos seus mandatos, onde os gestores mostram aquilo que eles fazem. Vamos questionar, vamos indagar, vamos reivindicar. Isso tudo existe, é a população que decide, é a população que manda. Então, eu, inclusive, enquanto secretária, estou à disposição. Nós temos um portal da transparência, nós temos, inclusive, uma ouvidoria no GDF, como você tem uma ouvidoria nas câmaras distritais, nas câmaras federais, para que você possa questionar e saber dados com informação. E acredito que a informação, nós temos 2 bens muito preciosos, que é tempo e informação. Então, busque o seu tempo para pegar a informação que você precisa para ter a cidade, o país que você merece. Secretária, eu agradeço demais pela atenção e pela colaboração, por ter vindo aqui nos conceder essa entrevista. E seja muito bem-vinda das próximas vezes. Muito obrigada, querida, muito obrigada pela oportunidade de dizer que foi um prazer enorme. E eu estou sempre à disposição para falar com todos vocês. Muito obrigada. E para vocês, até a próxima.